Olá, boa noite. Por unanimidade, a primeira turma do Supremo suspende a ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem, exclusivamente em relação aos crimes supostamente praticados após a diplomação. STF garante acesso a documentos apreendidos pela Polícia Federal para réus do Núcleo 1 da tentativa de golpe. Ministério Público do Rio de Janeiro pede a condenação dos acusados pelo incêndio culposo no Ninho do Urubu. Homem é condenado por crimes cibernéticos, incluindo ameaças de morte contra deputadas estaduais de Minas Gerais. Beneficiário de auxílio do governo com autismo consegue na Justiça a isenção do IPI para comprar carro novo. E ainda, registre-se. Judiciário do Amazonas oferece serviços de documentação básica de graça para a população em situação de vulnerabilidade. Jornal da Justiça desta terça-feira, 13 de maio, começa agora. O Supremo Tribunal Federal suspendeu a reintegração de posse marcada para hoje em uma fazenda do Maranhão, porque a ação não seguiu as regras de remoção estabelecidas pela Corte. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. O vice-presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, atendeu ao pedido liminar da Defensoria Pública do Maranhão e suspendeu a ordem de reintegração de posse na Fazenda Jurema, no oeste do Maranhão, onde vivem cerca de 500 famílias em situação de vulnerabilidade há mais de 20 anos. A ordem de remoção forçada foi dada pela Justiça do Estado. A propriedade em disputa tem cerca de 23 mil hectares e faz divisa com Pará e Tocantins. A retirada das famílias havia sido marcada para hoje durante uma reunião com autoridades que ocorreu em março. A Defensoria Pública alegou, no entanto, que o planejamento de reintegração é precário, inadequado e inexecutável, contrariando determinação do STF sobre desocupação de áreas dada durante a pandemia da Covid-19. Ao suspender a remoção, Fachin observou que antes do despejo é necessário promover tentativas de conciliação e inspeções judiciais para evitar a separação de famílias e que o poder público deve ouvir a comunidade afetada. Além disso, é preciso garantir o encaminhamento das pessoas para abrigos públicos. Por isso, determinou que a desocupação fique suspensa até o julgamento definitivo pelo plenário virtual da segunda turma do STF, previsto para ocorrer entre os dias 23 e 30 de maio. O Supremo vai decidir sobre a lei estadual da Bahia, que autoriza servidores que não passaram por concursos de provas e títulos a ocuparem a titularidade de cartórios. Repórter João Pedro Melo. A medida é tratada em uma ação direta de inconstitucionalidade, que questiona se donos de cartórios na Bahia podem continuar ocupando o cargo sem o necessário concurso público de provas e títulos. Dados do Colégio Notarial do Brasil mostram que mais de 140 cartórios do estado são comandados por servidores públicos que não passaram por tal etapa e pelo menos 15 deles estão na capital, Salvador. A polêmica envolve o fato de a Constituição Federal de 1988 impor exame público de provas e títulos específico para a administração de cartório. O processo questiona diretamente a validade constitucional do artigo 2º da lei estadual que trata sobre a privatização dos cartórios no estado baiano e prevê que caberia aos servidores decidir se mudariam ou não de regime profissional. E aqueles que não optassem pela mudança continuariam regidos pelas normas aplicáveis aos servidores públicos, ou seja, pela lei estadual. A ação, que está em análise no STF, tramita desde 2012. Foi proposta à época pelo Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel. A medida chegou a entrar em votação no ano de 2020, mas acabou suspensa após um pedido de destaque do ministro Dias Toffoli. O texto defende a inconstitucionalidade do artigo e que a titularidade dos mais de 140 cartórios fique apenas com os profissionais que passarem no concurso específico, que é aberto a qualquer candidato formado em direito. Se a inconstitucionalidade for confirmada pelo STF, os donos de cartório que não passaram pela prova devem ser reabsorvidos pelo Poder Judiciário do Estado para funções administrativas correspondentes à contratação. Outros estados também já passaram pela mudança.
Uma decisão da Justiça Federal abriu um precedente relevante, sobretudo para pessoas com deficiência que recebem o BPC, o benefício de prestação continuada. Um homem com transtorno do espectro autista que depende desse auxílio conseguiu isenção do IPI, um imposto sobre produto industrializado, para comprar um carro, o que, segundo ele, facilitaria a locomoção. O repórter Pablo Lemos traz mais detalhes desse caso. O pedido de isenção do imposto para comprar o carro havia sido negado por uma decisão administrativa da Receita Federal. A justificativa era de que o homem com transtorno do espectro autista e beneficiário do BPC, benefício de prestação continuada, já teria requisitado a isenção fiscal em outras compras do tipo e que isso seria incompatível com a renda dele. Esse entendimento havia sido admitido em primeiro grau, mas foi revisto em segunda instância. Para a Justiça Federal, não cabe à Receita fazer deduções sobre a situação econômica familiar em casos de requerimento de isenção do IPI. Ainda segundo a decisão, a análise deve verificar somente se o contribuinte é portador de algum tipo de deficiência e se comprovou a disponibilidade financeira compatível com o valor do veículo. Para a Justiça, o acesso ao BPC não impede a concessão de isenção tributária. A seguir, STF garante acesso a documentos apreendidos pela Polícia Federal para réus do Núcleo 1 da tentativa de golpe. O Ministério Público do Rio de Janeiro pede a condenação dos acusados pelo incêndio culposo no Ninho do Urubu. Voltamos em instantes. O Supremo Tribunal Federal determinou que a Polícia Federal garanta ao ex-presidente Jair Bolsonaro e aos demais réus do chamado Núcleo 1 acesso imediato a todos os documentos do processo. Repórter Carolina Chaves. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes. Ele determinou que a Polícia Federal envie imediatamente o link com informações sobre como baixar todo o material para as defesas de Jair Bolsonaro, Braga Neto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio, Anderson Torres, Alexandre Ramagem, Almir Garnier e Mauro Cid. Os advogados devem assinar um termo de confidencialidade e preservação de sigilo do material. O material a ser disponibilizado pela Polícia Federal foi apreendido durante as investigações de tentativa de golpe. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, até então esse material não foi usado pelo Ministério Público para oferecer a denúncia. Os arquivos estão organizados no sistema da PF e tanto os advogados dos réus quanto a Procuradoria-Geral da República devem ter acesso. Jair Bolsonaro e os outros denunciados se tornaram réus por decisão unânime da primeira turma do Supremo em março. A denúncia da PGR apresentou indícios suficientes de que os acusados integravam uma organização criminosa que tentou impedir o funcionamento dos poderes da República e depor o governo legitimamente eleito. O Ministério Público do Rio de Janeiro pede à Justiça a condenação dos acusados pelo incêndio culposo no Ninho do Urubu. A operação desarticula grupo que fraudava contas na plataforma gov.br. O Ministério Público obtém condenação de autor de ameaças a deputadas mineiras. E a Polícia Federal faz operação contra a suposta rede de lavagem de propinas para favorecimento de decisões no STJ. Confira. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em Mato Grosso, São Paulo e no Distrito Federal, o sequestro de bens, bloqueio de 20 milhões de reais, proibição dos investigados de saírem do país e a apreensão dos passaportes. O ministro Cristiano Zanin determinou o bloqueio de contas de servidores do STJ investigados por vazamento de informações sigilosas. A Justiça condenou em primeira instância um homem denunciado por crimes cibernéticos, incluindo ameaças de morte contra deputadas estaduais de Minas Gerais. Ele foi sentenciado a 12 anos e 9 meses de prisão em regime inicialmente fechado. O réu se utilizava de múltiplos pseudônimos e técnicas de ocultação para praticar os crimes, entre eles ameaças e injúria contra as deputadas, denunciação caluniosa e violência psicológica. A Polícia Federal desarticulou uma associação criminosa especializada
especializada em fraudar contas digitais vinculadas à plataforma gov.br, usando técnicas avançadas de alteração facial para burlar sistemas de autenticação biométrica. As investigações revelaram que os criminosos simulavam traços faciais de terceiros para obter acesso indevido às contas digitais das vítimas. E o Ministério Público do Rio de Janeiro pediu à Justiça a condenação de todos os acusados pelo incêndio culposo no Centro de Treinamento do Flamengo, conhecido como Ninho do Urubu, em fevereiro de 2019. 10 adolescentes morreram e 3 menores tiveram lesões corporais. Das 11 pessoas denunciadas pelo MP, 4 pedidos foram rejeitados pela Justiça no decorrer do processo e 7 vão a julgamento. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal negou o pedido de mulher para que o ex-companheiro excluísse as fotos dela das redes sociais. A narração é de Rocine Gomes. Na ação, a mulher alegou que a manutenção das fotos nos perfis do ex-parceiro no Instagram e no Facebook causava desconforto emocional, comprometia a privacidade e afetava a saúde mental dela. Além da remoção das imagens, ela solicitou a devolução de quantia em dinheiro emprestada durante o relacionamento. O colegiado entendeu que as imagens publicadas enquanto o casal mantinha um relacionamento não configuram ofensa à honra ou à imagem da autora e estão resguardadas pelo direito à liberdade de expressão. Destacou ainda que as imagens estavam disponíveis em perfis de acesso restrito. O TJDFT determinou apenas a exclusão da foto principal do perfil e a devolução do valor emprestado e rejeitou o pedido de remoção das demais imagens. O Superior Tribunal Militar decidiu por unanimidade cassar o posto e a patente de uma capitão médica do Exército. Ela foi acusada de usar o cargo de perita para beneficiar a mãe de forma irregular, emitindo um laudo médico que dava direito à isenção do imposto de renda. Os detalhes com a repórter Judite Aragão. A oficial foi denunciada pelo Ministério Público Militar pelo crime de estelionato, previsto no Código Penal Militar. Isso porque o documento emitido pela perita, que permitia a isenção do imposto de renda da mãe, contrariava laudos anteriores, o que resultou na abertura de um inquérito policial militar. Na primeira instância, ela foi condenada a 11 meses e meio de detenção. A defesa argumentou que a capitão agiu por convicção médica e com autorização verbal, sem intenção de causar prejuízo. No entanto, o Superior Tribunal Militar confirmou a sentença da primeira instância e agora não cabe mais recurso. No voto, o relator, ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira, destacou que a oficial violou regras éticas e normas do Exército ao fazer a perícia de um familiar. Para ele, a conduta comprometeu os valores da instituição, justificando a perda do posto e da patente. Em que pese se tratar de pessoa devotada aos estudos, ela não conseguiu trazer para a sua carreira militar os ensinamentos mais caros do militarismo adquiridos no Colégio Militar Juiz de Fora e na Escola de Saúde do Exército, violando com a sua conduta ética e o dever militares. Em Mato Grosso, o programa Mais Júri vai acelerar a resolução de processos de crimes contra a vida. Veja a reportagem de Fernanda Fernandes. Começou mais uma nova etapa do programa Mais Júri, coordenado pelo Poder Judiciário de Mato Grosso. A ação ocorre simultaneamente nos fóruns de Cuiabá e Porto Alegre do Norte até o fim de julho, quando devem ser realizados 120 julgamentos. Os processos de competência do júri são aqueles homicídios, sejam eles na forma tentada ou consumada, e os homicídios contra a vida, dolosos contra a vida, se for no caso. Uma verdadeira força-tarefa de magistrados, servidores e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública para acelerar a solução de processos, sem abrir mão da qualidade das decisões. Foram juízes do estado inteiro que se colocaram à disposição de realizar júri, os juízes que têm expertise em realizar júri, em presidir júri, e aí eles são juízes de outras comarcas que são designados pelo presidente do Tribunal de Justiça para a realização. Então, por exemplo, em Cuiabá nós estamos com 3 júris simultaneamente, 1 é a juíza titular e 2 são juízes cooperados que vêm de outras cidades do estado para a realização do júri. O Mais Júri reforça o compromisso da Justiça Estadual com a agilidade na resposta de crimes contra a vida, assegurando também o respeito aos direitos das vítimas e dos acusados. O Judiciário tem a obrigação de dar uma resposta à sociedade e às pessoas que praticam crimes contra a vida. Então, esses crimes, eles não podem ter impunidade.
Em Alagoas, um mutirão levou cidadania a pessoas em situação de rua. As informações com o repórter André Risco. Durante todo o dia foram oferecidos serviços de assistência jurídica, emissão e regularização de documentos, benefícios previdenciários e assistenciais, além de atendimentos na área da saúde. O objetivo é atender as pessoas em situação de rua e suas interseccionalidades. O povo oral são migrantes venezuelanos que estão no nosso país, as trabalhadoras sexuais que também se encontram em vulnerabilidade social e se interligam com essa situação de rua. Então, prestação de serviços em geral, desde a documentação básica, a identidade, o CPF, a carteira de trabalho, benefícios sociais como Bolsa Família, atualização do Cade Único, o BPC e o LOAS. Muitas pessoas têm direito e, por conta da ausência de documentação, não conseguem lograr um benefício que é básico e essencial para a dignidade da pessoa humana. A Thaís veio de Belo Horizonte há 5 meses, atrás de uma oportunidade. Ela chegou aqui sem nenhum documento. Hoje, ela vive abrigada na casa de Ranquines, mas sonha em poder recomeçar a vida. Vou procurar o meu emprego, que eu tanto preciso, dar entrada no emprego fechado e ajeitar a minha casinha, entende? Minha vida. Porque a casa, ela já diz, casa de passagem, a gente não está lá para sempre, né? E lá é só uma ajuda para a gente firmar a vida. A iniciativa é do Comitê Pop Rua Ajude, da Justiça Federal, que reúne diversas instituições. O Tribunal de Justiça de Alagoas participou por meio da Coordenadoria de Direitos Humanos e do programa Justiça Itinerante. O desembargador Tutimés Airan, coordenador de Direitos Humanos do TJ, destacou a união de esforços para poder chegar até quem mais necessita desses serviços. É, na verdade, uma tarefa de solidariedade humana, né? Um olhar, tenta fazer um olhar diferente para uma população diferente. Uma população que, em razão dessa diferença, merece um tratamento especial, né? Porque de todas as populações vulneráveis, essa é seguramente a mais vulnerável, né? Veja a seguir, juíza condena plano de saúde a reembolsar tratamento de hemodiálise. E a União foi condenada a fornecer de forma imediata água potável aos indígenas de várias comunidades no estado do Maranhão. Voltamos já. Uma juíza condenou um plano de saúde a reembolsar tratamento de hemodiálise. Os detalhes com João Pedro Melo. O entendimento foi da juíza Larissa Gaspar Tunala, da 2ª Vara Civil do Butantã, em São Paulo. Ela considerou abusiva a conduta da operadora de plano de saúde que negou reembolso a um paciente com doença renal crônica. Na avaliação da magistrada, o contrato não estabeleceu de maneira clara os limites para reembolso e violou o dever de informação para o consumidor, o que é garantido por lei. No pedido, o autor sustentou que é portador da doença desde 2002 e que tem um histórico de transplante mal sucedido, que levou a uma necessidade contínua de tratamento por hemodiálise 5 vezes por semana. Ele ainda destacou que fazia o tratamento em uma clínica particular e recebia o reembolso quase integral até novembro de 2023 e que depois disso a operadora passou a reduzir drasticamente os valores até zerar o pagamento em 2024. Ainda na análise do caso, a juíza entendeu que houve quebra de expectativa e rejeitou o argumento de que é preciso respeitar os limites contratuais no reembolso e questionou a regularidade da clínica que oferece tratamento ao autor. Por fim, ela explicou que a informação dos limites do reembolso era tão difícil de ser alcançada, até mesmo pela requerida, que não foi trazida na contestação e nem em qualquer outro momento processual. A Justiça do Distrito Federal condenou o governo a indenizar 3 filhos de uma mulher que morreu por erro médico em um hospital público. Anderson Arcoverde tem as informações. Segundo o processo, a mulher foi internada com enfisema pulmonar e esclerose múltipla. Dias depois, ela começou a apresentar hemorragia provocada por uma lesão no abdômen e morreu por causa do ferimento. Os filhos entraram com ação judicial.
O hospital e o governo alegaram que a lesão poderia ser anterior à internação, mas o laudo do Instituto Médico Legal apontou que o ferimento foi provocado no período em que a mulher estava internada. Ficou comprovado também que houve demora na interpretação dos exames e na realização de uma cirurgia emergencial que pudesse estancar a hemorragia. Além disso, foram identificadas várias contusões incompatíveis com os procedimentos de reanimação, o que, segundo a Justiça, reforça a conclusão de falha no atendimento. O hospital e o governo foram condenados a pagar uma indenização de R$50 mil para cada um dos 3 filhos da mulher. A União foi condenada a fornecer de forma imediata água potável aos indígenas de várias comunidades no estado do Maranhão. A decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Os detalhes com a repórter Marta Ferreira. A ação foi movida pelo Ministério Público Federal para garantir o fornecimento de água potável suficiente para as comunidades indígenas de 17 aldeias localizadas no Maranhão. O recurso da União foi analisado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A União alegava perda do objeto, uma vez que medidas já foram adotadas para regularizar o abastecimento de água nas aldeias indígenas. O relator do processo destacou que não há perda do objeto da ação, porque a própria União reconhece que apenas parte das comunidades indígenas foi atendida e que o fornecimento de água ainda não foi integralmente efetivado, mantendo a necessidade de cumprimento da obrigação imposta na sentença. Quanto às restrições orçamentárias alegadas pela União, o magistrado ressaltou que o fornecimento de água potável é um direito fundamental, diretamente relacionado à dignidade humana e à saúde pública, sendo dever do Estado garantir independentemente de limitações orçamentárias. O projeto Ribeirinho Cidadão do Poder Judiciário de Mato Grosso e da Defensoria Pública completa 18 anos. Com o apoio de parceiros, milhares de atendimentos foram realizados, levando cidadania, saúde e justiça às regiões mais carentes do Estado. Veja como o projeto tem transformado vidas na reportagem especial de Elaine Coimbra. Eu vim buscar aqui atendimento para dar entrada no auxílio maternidade. Eu vim pegar minha carteira de piloto. Eu me casei no Ribeirinho Cidadão. Há 18 anos nascia um projeto movido pela cidadania, enfrentando caminhos difíceis sem recuar diante dos limites, por terra ou por água. A missão era clara: atender quem já esperava. Maioridade, responsabilidade maior agora, né? E isso começou-se na comarca de Santo Antônio de Vergé. Eu posso dizer que milhares de procedimentos foram realizados. Milhares de ações foram concretizadas, desafios imensuráveis dentro do Pantanal. De lá para cá, viemos sendo mais audaciosos, aprendendo mais, mais parceiros, mais comprometimento, mais ações. Eu costumo dizer que o projeto Ribeirinho Cidadão é aquele projeto que faz o nosso coração ficar quentinho, né? Porque a gente, juntos, por conta da parceria que a gente tem de várias instituições, vários órgãos, a gente consegue, em um único local, em um único dia, resolver o problema de uma pessoa que poderia levar meses e, em algumas situações, até anos, se depender de um processo judicial. Em 2025, o projeto Ribeirinho Cidadão Rota das Águas chegou a Jauru, Porto Esperidião, Reserva do Cabaçal e Salto do Céu, fechando mais um ciclo de inclusão e dignidade. E marca a expedição Rota das Águas. O caso do Matheus, filho da Dona Maria, ao nascer teve complicações no parto. Hoje, com 24 anos de idade, completamente incapacitado, vamos regularizar a situação dele via interdição, já com decisão a ser proferida de antecipação de tutela, e em seguida nós vamos adotar todos os meios e forma a receber os benefícios que estavam até então bloqueados na vida da Dona Maria. O projeto Ribeirinho Cidadão, realização do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Defensoria Pública, acontece com o apoio de uma rede de parceiros comprometidos, do governo, prefeituras, à iniciativa privada. Cada um traz um serviço essencial. Quero falar dessa sala, né, que é uma sala de acolhimento para mulheres e também para homens também, mas em especial para as nossas mulheres, né,
que ao chegarem aqui você pode fazer uma trança, você pode cuidar do visual estético do seu rosto. E isso é muito bom, porque trabalha a valorização da beleza que há em cada um de nós. A maior valia dessa parceria é dar a oportunidade para os pacientes de ter um contato mais demorado com o médico, uma consulta mais tranquila, diferente do pronto atendimento. É uma consulta mais parecida com o médico da família e comunidade, um médico clínico geral, para tirar dúvidas sobre doenças, prognósticos e tratamentos. Dessa vez nós trazemos aí como atração para as crianças alguns materiais aí bem interessantes. De início fazemos a exposição de alguns materiais operacionais para elas entenderem como funcionam o serviço operacional do Corpo de Bombeiros. Em cada edição seguem juntos profissionais da nossa casa, o TJMT, equipes experientes que entregam com dedicação cada serviço de forma efetiva. Nós trabalhamos muito com a rede de apoio da infância e juventude de cada município, todos os conselhos tutelares, CRAs, a área da saúde. Nós passamos todas as informações referente à adoção, referente à entrega legal. Essas mudas elas são fornecidas pelo programa Verde Novo, lá do Tribunal de Justiça. Trazemos algumas mudas frutíferas e também nós trabalhamos mais com mudas de reflorestamento, né, que são naturais aqui da nossa flora regional. Eu participei da 8ª edição, foi a primeira vez. E hoje eu sou muito grato por estar participando da 18ª edição do Ribeirinho Cidadão Rota das Águas. E sempre buscando trazer alegria, trazer muita bagunça com a criançada, porque o foco é você também brincar e educar as crianças. A seguir, Tribunal de Justiça assegura indicação de gênero neutro em registro civil. E ainda, Judiciário do Amazonas oferece serviços de documentação básica de graça para a população em situação de vulnerabilidade. Voltamos em instantes. O conselheiro Guilherme Feliciano, do CNJ, reiterou nesta segunda-feira o compromisso do Conselho Nacional de Justiça com a redução da emissão de carbono, causadora do aquecimento global. Feliciano representou o presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, na audiência pública da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, que antecede a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, em novembro deste ano, em Belém do Pará. O ministro Barroso é muito ambicioso nesse particular. Até 2030, nós queremos ter zero de emissões, seja por redução, seja por compensação. Então, ou vamos eliminar as emissões, ou vamos compensar as emissões com reflorestamento, etc. Mas, de uma maneira ou de outra, a ideia é ter até 2030 um poder judiciário neutro em emissão de carbonos. Isto, repito, é um objetivo ambicioso e nós estamos lutando por isso. O Judiciário do Amazonas realiza a 3ª edição da Semana Nacional do Registro Civil, Registre-se. O evento oferece serviços de documentação básica de graça para a população. Repórter Paulo André Nunes tem as informações. Logo nas primeiras horas da manhã, centenas de pessoas buscaram os atendimentos gratuitos que estão sendo oferecidos na 3ª edição da Semana Nacional do Registro Civil, o Registre-se. Entre elas, Clarice Miranha, da etnia Miranha, moradora de Manaus, que procurou o evento para incluir a etnia na certidão de nascimento dos seus 8 filhos. É muito bom essa ação que estão fazendo para a gente, porque hoje em dia não existe mais um RANI, é a autodeclaração. Então, incluindo no registro de nascimento, né, para a gente fica muito bom e também na escola também, para eles serem reconhecidos na escola que eles são povos tradicionais indígenas. A abertura oficial da 3ª edição da campanha em Manaus ocorreu na manhã desta segunda-feira, com a presença do presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Gilmar Fernandes, e do Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Hamilton Saraiva, que coordenam a campanha no Estado. No ano passado, desembargador Hamilton,
conseguimos atender aproximadamente 30 mil pessoas, brasileiros, que careciam de alguma documentação, sendo que a sua grande maioria necessitava de uma simples certidão de nascimento. Pessoas que, por muito tempo, sem documentos, pessoas de idade, pelo volume de pessoas aqui presentes, vocês verificam a busca dessas pessoas por cidadania. E nós temos, com a ajuda do governador, a carreta da saúde aqui para atendimento às senhoras e a carreta do homem para o atendimento aos senhores que, porventura, não dispõem de tempo ou outra oportunidade para fazer seus exames. Até sexta-feira, dia 16, a população poderá solicitar gratuitamente documentos como a certidão de nascimento, primeira e segunda vias, carteira de identidade, CPF, título de eleitor, além de orientação para ajustes e retificações em registros civis e informações previdenciárias. Esse não é um mutirão só de documentos, esse é um mutirão, acima de tudo, de dignidade. Nós estamos falando daquilo que é básico. Ter uma carteira de identidade, um CPF, uma certidão de nascimento, é o primeiro passo para que se possa ter acesso aos serviços públicos. A expectativa é que milhares de pessoas sejam atendidas no Centro de Convenções Vasco Vasques, de 8 às 17 horas, aqui em Manaus. A iniciativa, que ocorre em todo o país, é da Corregedoria Nacional de Justiça. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça assegurou indicação de gênero neutro em registro civil. Jéssica Castro. Em decisão inédita, os ministros do colegiado decidiram que uma pessoa que não se identifica com o gênero feminino e nem com o masculino deve ter o direito de mudar o registro civil para que conste o gênero neutro no documento. A decisão da terceira turma considerou que a autodeterminação de gênero e a identidade sexual estão intimamente relacionadas ao livre desenvolvimento da personalidade e ao direito de fazer escolhas que dão sentido à vida. O professor Paulo Iotti, que é especialista em direito da diversidade sexual e de gênero, explica o que significa a autodeterminação. É a forma como a pessoa entende que ela se identifica em relação ao gênero, né? Principalmente o gênero masculino e feminino, em termos do binarismo de gênero, mas no caso das pessoas não binárias, por uma identidade de gênero que não se identifica com a masculinidade ou com a feminilidade, ou seja, ela não se identifica nem como homem nem como mulher. No caso analisado, a pessoa que ajuizou a ação relatou ter enfrentado dificuldades emocionais e psicológicas após cirurgias e tratamento hormonal para mudar de gênero. Mas ela percebeu que, na verdade, não se identificava como homem nem como mulher, ou seja, se trata de uma pessoa não binária. Antes de recorrer ao STJ, o pedido dela para que o gênero neutro constasse no registro civil foi negado pelas instâncias ordinárias. O Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou que o ordenamento jurídico prevê apenas a existência dos gêneros feminino e masculino e que a eventual adoção do marcador neutro exigiria antes um amplo debate e o estabelecimento de uma regulamentação a respeito. No STJ, a relatoria do caso foi da ministra Nancy Andrighi, que destacou que respeitar a autodeterminação de gênero é respeitar a dignidade humana e que a falta de legislação sobre o tema não pode deixá-lo sem solução, nem ser confundido com a ausência do próprio direito. Seguindo o entendimento da relatora, por unanimidade, os ministros do colegiado consideraram que, apesar de não existir norma específica sobre o tema, não há razão jurídica para diferenciar pessoas transgênero binárias, que já possuem o direito à alteração do registro civil de masculino para feminino ou vice-versa, daquelas que não são binárias, devendo prevalecer no registro a identidade autopercebida por cada um. Uma palestra sobre saúde mental materna marcou um encontro promovido pela Casa da Mulher Alagoana em celebração ao Dia das Mães. A reportagem é de Lídia Lemos. O momento aconteceu na Praça Gogó da Ema, na Ponta Verde, e reuniu cerca de 50 mulheres, entre ex-acolhidas, catadoras de sururu do Vegel e de outras áreas da periferia de Maceió. Nós aproveitamos o mês de maio, o mês das mães, para trazer mulheres que nós já realizamos trabalho com palestras, rodas de conversa, com o próprio atendimento da Casa da Mulher Alagoana, para fazer um momento diferente, em que a gente vai trabalhar a saúde mental materna, vai trabalhar questões importantes e relevantes como, por exemplo, a depressão, o autocuidado, o autoamor,
a conservação da vida. Aproveitamos para falar sobre a campanha Maio Furta Cor, que é uma campanha nacional e internacional, sem fins lucrativos e que visa a saúde e o bem-estar dessa mulher, que a gente até estende, né? Porque se a mulher ficar bem, a família vai ficar bem. Nina já foi vítima de violência doméstica e assistida pela Casa da Mulher Alagoana. Para ela, momentos como esse trazem consciência e empoderamento por poder compartilhar com outras mulheres experiências na mesma situação que ela. Eu divido o que eu passei com outra mulher e a outra mulher divide comigo. Então, eu adquiro muita experiência com outras mulheres que passam pelo que eu passei. E o apoio, né, da Casa da Mulher Alagoana e da CDDM é muito importante para a gente que passou por esses momentos difíceis. A urna eletrônica completa 29 anos hoje. Criado em 13 de maio de 1996, o equipamento virou símbolo de inovação e segurança nas eleições brasileiras. O repórter Pablo Lemos conta essa história pra gente. Uma tecnologia que transformou a votação no país. A criação da urna eletrônica em 13 de maio de 1996 foi uma resposta direta a um histórico de fraudes que marcaram o sistema de voto manual no Brasil. Entre os crimes, na época, cédulas preenchidas e colocadas nas urnas antes do início da votação, aparelhos oficiais trocados por outros com votos já inseridos, além daqueles que eram roubados antes mesmo de chegar às sessões. O primeiro modelo de urna eletrônica tinha teclado semelhante ao de um telefone, com números em braille, além de impressora de votos. Ele foi utilizado em todas as capitais, exceto no Distrito Federal, e em 31 municípios com mais de 200 mil eleitores. Foram cerca de 30% do eleitorado do país. A expansão foi rápida nos anos seguintes e o sistema passou a ser usado em todas as cidades, informatizando completamente as eleições. Em 2008, mais inovação. A coleta da biometria passou a ser um serviço eleitoral obrigatório e gratuito, feito exclusivamente em atendimentos presenciais. Desde então, isso tem tornado o processo ainda mais seguro. Impede, por exemplo, que uma pessoa tente votar no lugar de outra e possibilita a detecção de registros duplicados no cadastro eleitoral. Atualmente, dos mais de 150 milhões de eleitores aptos a votar, cerca de 86% já possuem dados biométricos cadastrados. A última geração de urnas tem um novo design e melhorias relacionadas à capacidade de processamento das informações, interação com o mesário por meio de teclado sensível ao toque e instrução de segurança. A evolução deste aparelho é o resultado de décadas de aperfeiçoamento. Em 29 anos de uso, nunca se comprovou qualquer fraude no sistema eletrônico de votação brasileiro. A seguir, no Rio Grande do Sul, alunos de escolas públicas são incentivados a participar de projetos de preservação da natureza. A gente fala também sobre o plano de descarbonização com práticas sustentáveis do Tribunal de Justiça do Ceará. Até já. O Tribunal de Justiça do Ceará possui um plano de descarbonização com práticas sustentáveis que contribuem para um planeta mais saudável. E está em estudo a criação de uma unidade especializada em julgar crimes contra o meio ambiente. Denis Barbosa traz os detalhes. O que não tem mais utilidade é repassado para quem pode fazer uma transformação e dar novo sentido aos materiais. Resíduos sólidos acumulados agora vão beneficiar financeiramente famílias e contribuir com a sustentabilidade ambiental. Materiais apreendidos em inquéritos policiais, processos criminais ou atos infracionais que são de responsabilidade da Seção de Depósito Público da Comarca de Fortaleza já começaram a ser repassados para associações e cooperativas de reciclagem. Nessa primeira fase da iniciativa, quase 20 mil itens estão prontos para destinação. E são itens variados. Nós temos caixas de som, carros, motocicletas, pneus. O que você imaginar, nós temos aqui. E alguns desses itens, eles precisam ser destruídos, às vezes por determinação judicial, às vezes
segundo os outros critérios que as normas que a gente segue apresentam, considerando muita importância tanto por termos a possibilidade de fazer essa destruição corretamente, como por haver a oportunidade desses catadores, dessas catadoras, formarem renda. O tribunal tem esse compromisso com a preservação do meio ambiente, com um planeta Terra bom para todos nós. O acordo firmado entre o Tribunal de Justiça e a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança Climática é de 2 anos inicialmente. Ele vai para além de uma ação socioambiental. Ele mostra para a sociedade a importância dessa cooperação entre os organismos que não só cuidam do meio ambiente, da preservação ambiental, mas que também cuidam no dia a dia, né, da nossa sociedade. Então, falar do meio ambiente é falar de ação social, é falar de inclusão, é falar de educação, é falar de saúde, é falar de dignidade para quem protege e para todas as pessoas que necessitam, que o mundo todo necessita desse planeta saudável para viver. O Judiciário Cearense tem um plano de descarbonização com diversas ações em execução. E as práticas sustentáveis são uma realidade em toda a estrutura. A redução no consumo de água e energia elétrica e o uso cada vez menor de papel e descartáveis são exemplos disso. O compromisso com o meio ambiente é um dos eixos da gestão do TJCE, que prepara outras medidas. Temos um grupo de trabalho de reestruturação do Poder Judiciário que está planejando, elaborando um projeto que vai apresentar à presidência da criação de uma unidade, uma vara, talvez um núcleo de justiça 4.0. Ainda não temos o formato exato, específico, mas em qualquer modalidade que seja a criação dessa unidade, ela trará para o cidadão, para a cidadã cearense, um instrumento, uma ferramenta para coibir o cometimento de crimes que agridam o meio ambiente, de atitudes de desmatamento, de prática de queimadas e outros tipos de crime ambiental. E eu acho que isso se insere nesse contexto, eu acho que é fundamental e a presidência do tribunal dará todo o apoio, todo o suporte e será parceira nessas iniciativas. No Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça do Estado, em parceria com os organizadores de 2 projetos ambientais, visitaram uma escola pública na zona norte da capital para despertar o interesse dos alunos pela preservação da natureza. A reportagem é de Mauro Vercoiser. Nesta semana, as organizadoras da Virada Sustentável e do projeto Combina, em parceria com o Tribunal de Justiça, foram até a Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Ana Íris do Amaral, no bairro Protásio Alves, para entregar 2 jogos que foram inspirados na Caravana da Virada de 2024, que realizou visitas das escolas municipais de Porto Alegre aos foros 1 e 2, onde puderam conhecer a microfloresta, o mural em homenagem a Lupcínio Rodrigues, além da usina do gasômetro e outros locais de referência na cidade. Um jogo de tabuleiro com os principais lugares visitados no ano passado pelos alunos e um super jogo com ações sobre o que mais protege o meio ambiente e o que mais polui ou não contribui para um desenvolvimento sustentável. Esse projeto ele surge com a Virada Sustentável porque a gente percebeu que dentro de todo esse empreendimento incrível que é a Virada Sustentável, a gente precisava trabalhar com a formação, né? E a formação a gente conta com a parceria das professoras, a gente conta com a parceria das escolas e principalmente aqui nesse caso com a parceria do TJ que nos permitiu fazer isso. A escola é um lugar de ensino, de aprendizagem e os jogos trazidos hoje aqui para eles é para consolidar essas sementes que vão ser a consciência de um futuro ambiental e sustentável. Hoje os alunos do 3º e 4º anos receberam os materiais que vão ajudar na fixação dos conteúdos vistos em sala de aula. Hoje foi a estreia do jogo, né, nas escolas municipais. Todas as escolas municipais de Porto Alegre vão receber o jogo impresso. Ele também fica disponível online para todo mundo que quiser, para todos os pais de crianças que quiserem jogar em casa. E os adultos também, porque o super jogo dos ODS ele funciona muito para os adultos também. As brincadeiras ajudam os alunos a implementarem no seu dia a dia ações e práticas que podem ajudar a conservar o planeta e se tornarem protagonistas de uma sociedade que pode se desenvolver com menos impacto no meio ambiente. Esta edição do Jornal da Justiça ficou por aqui. Uma boa noite, até amanhã.